Pois bem, bom dia a todos. É com grande satisfação que damos início a mais um painel tributário preparado pela equipe técnica da CCA Bernardon. Eu me chamo Reginaldo da Silva dos Santos, vou tratar da legislação federal. Na sequência, o colega Luiz Antônio irá tratar da legislação estadual e, por último, o colega André irá tratar da legislação previdenciária. Tocante à legislação federal, o primeiro assunto que a gente está a apresentar aos senhores diz respeito ao programa denominado Litígio Zero da Receita Federal e PGFN. Esse programa se encerra agora a adesão no dia 31 de outubro de 2024, na próxima quinta-feira. Então, aqueles contribuintes que estão com pendências contencioso no administrativo, no âmbito da Receita Federal, autos de lançamentos que foram impugnados, compensações que foram glosadas e que estão discutindo esses débitos no contencioso administrativo, no âmbito da DRJ e até o CARF, esses contribuintes têm a possibilidade de regularizar essa sua situação tributária, com alguns casos com descontos de 100% da multa e dos juros, limitado a 65% do débito consolidado, ou em outros casos que, se não tiver desconto, podem até parcelar em até 120 vezes. Também existe a possibilidade do uso de crédito de prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa da contribuição social. Então, esse programa, denominado Litígio Zero, ele se encerra até 31 de outubro de 2024. Ele já tinha sido prorrogado de julho para 31 de outubro. Não se sabe se a Receita vai prorrogar ou não, mas é uma oportunidade para aqueles contribuintes que têm débitos que estão discutindo na esfera administrativa, então dentro da DRJ e no CARF, de, se for vantajoso, aderirem a esse programa para fins de regularização da sua situação fiscal. Depois, o segundo assunto que a gente traz para apresentar aos senhores diz respeito à questão da base de cálculo dos créditos das contribuições do PIS e da COFINS, especificamente com relação naqueles casos da exclusão do ICMS, né, da base de cálculo dos créditos. Como todos bem sabem, tem alguns estados que eles instituíram o Fundo de Combate à Pobreza. Pois bem, a Receita Federal mantém o seu entendimento de que esta parcela que é recolhida diretamente para o Fundo de Combate à Pobreza, embora seja destacado parte do ICMS, alguns estados até permitam que os adquirentes das mercadorias tomem esse crédito como de ICMS, mas a Receita Federal ela não aceita a manter esta parcela como integrante da base de cálculo do crédito PIS da COFINS. A Receita Federal entende que aquelas compras em que há o pagamento na aquisição da matéria-prima, mercadorias do Fundo de Combate à Pobreza, essa parcela também deve ser excluída para fins de apurar a base de cálculo do crédito das contribuições do PIS da COFINS. Embora seja uma destinação direta, a Receita Federal entende que esse valor deve ser excluído. Os contribuintes não podem deixar dentro da base de cálculo do crédito das contribuições PIS da COFINS a parcela correspondente ao Fundo de Combate à Pobreza. Então, isso aí já está até externado já, através da solução de COSIT número 61 de 2024, do início do ano. Então, fica o recado quanto ao Fundo de Combate à Pobreza. E, por último, aqui, nós vamos reprisando uma parte da matéria da semana passada, com relação às subvenções para investimentos, né, e outras subvenções fiscais. Em função dos questionamentos de alguns contribuintes que nós recebemos durante a semana, a gente reprisa aqui que desde 1º de janeiro de 2024, por força da Lei 14.789, de 29 de dezembro, os contribuintes tributados pelo lucro real, está vedada a exclusão no LALUR e no LACS, e também da base de cálculo, a não tributação para PIS da COFINS, das subvenções para investimento e demais subvenções no âmbito do ICMS, então crédito presumido e outros. Então, de acordo com a Lei 14.789, desde 1º de janeiro de 2024, está vedado esses benefícios fiscais para fins de exclusão do imposto de renda, contribuição social e
PIS e COFINS. Como eu disse na semana passada, os contribuintes que têm subvenções para investimento, então aquelas subvenções que são destinadas para investimento mesmo, em que o contribuinte tem que ter a contrapartida do valor da subvenção aplicado no seu ativo imobilizado para fins da expansão do empreendimento econômico. Esses contribuintes que têm subvenção para investimento, eles vão poder, a partir da entrega da ECF, de janeiro de 2024, que vai ocorrer em 2025, eles vão poder pedir o ressarcimento do crédito fiscal de 25% a título de imposto de renda sobre as subvenções. Então, esses contribuintes tributam as subvenções normalmente durante o ano de 2024 e daqui para frente, né? E no ano seguinte vão adjudicar um crédito, um ressarcimento do crédito de imposto de renda de 25% sobre as subvenções. E como eu disse na semana passada, para o contribuinte fazer jus a esse crédito no ano seguinte, ele tem que fazer a sua habilitação junto à Receita Federal, que já está disponível desde o início do ano. E o contribuinte que não fizer a habilitação durante os meses em que está recebendo a subvenção, ele não terá direito ao crédito sobre esse período. O crédito dos 25% do imposto de renda sobre as subvenções, que vai ser buscado a partir do ano que vem, ele só é permitido a partir do momento em que o contribuinte faz a sua habilitação junto à Receita Federal. O que significa dizer que os contribuintes que de janeiro até agora não fizeram habilitação e que são detentores de subvenções para investimento, eles perderam o crédito do período de janeiro até agora. Então, só vão buscar daqui para frente quando se fizerem com a habilitação junto à Receita Federal. Então, com relação à legislação federal, os assuntos que a gente gostaria de apresentar ao senhor seriam esses. Fiquem agora na sequência com os colegas Luiz Antônio e o André. Nos encontramos no próximo painel tributário. Um abraço a todos e até lá. Bom dia a todos. Nesse módulo do painel tributário da CCA, vamos comentar algumas alterações na legislação estadual do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul, publicadas na semana passada. A principal alteração refere-se à regulamentação da revogação da subvenção tributária do ICMS incidente sobre autopeças e a restituição do imposto sobre os estoques. O Rio Grande do Sul deixará de exigir o ICMS subvenção tributária sobre as autopeças e a decisão do governo foi motivada pela exposição da classe dos revendedores gaúchos de autopeças, representados especialmente pelas entidades ASDAP, Sincopeças, Sindipeças e a entidade nacional, de que a subvenção tributária do ICMS exigida até hoje, incidente sobre as referidas autopeças, deixou de ser um mecanismo de proteção ao contribuinte gaúcho para se transformar em um atrativo para os comerciantes de outras unidades da federação para que eles efetuem suas vendas aqui com preços competitivos, mais competitivos do que os sediados no nosso estado. O Decreto 57.848 exclui do regime de subvenção tributária as operações com autopeças a partir de 1º de novembro de 2024 e estabelece procedimentos para a restituição do ICMS que tenha sido retido por subvenção tributária na hipótese de estabelecimento atacadista ou varejista que detenha em 31 de outubro de 2024 estoque dessas mercadorias, porque deixarão de se sujeitar a este regime de tributação. Em notícia divulgada no site da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, o subsecretário Dr. Ricardo Neves Pereira se manifestou sobre essa importante alteração na legislação do ICMS nos seguintes termos: as adaptações na sistemática tributária são resultado de análises detalhadas sobre a eficácia das medidas, além de um diálogo contínuo com os representantes dos setores econômicos. Nosso objetivo é fortalecer o desenvolvimento econômico do Estado, promovendo a simplificação e oferecendo incentivos
que estimulem a expansão produtiva e gerem mais emprego. Também menciona a referida notícia que a Casa Civil participou ativamente das tratativas que levaram a esse resultado positivo. O chefe da Casa Civil acrescentou: é uma decisão histórica para esse segmento e para a economia gaúcha. Este governo conseguiu atender às solicitações encaminhadas pelos setores e reforçadas por deputados da nossa Assembleia. Esta conquista também é atribuída à deputada Nadine, que muito trabalhou para alinhar os diversos órgãos do governo gaúcho, tornando possível a revogação da substituição tributária do ICMS sobre as autopeças. Com isso, de acordo com o artigo 53 do livro 5 do regulamento, o estabelecimento atacadista ou varejista deverá inventariar o estoque na data de 31 de outubro de 2024, escriturando-o no livro Registro de Inventário. O contribuinte que utilizar a escrituração fiscal digital deverá preencher o bloco H conforme instruções baixadas pela Secretaria da Receita Estadual, hipótese em que fica dispensado o demonstrativo que segue para a elaboração discriminadamente relativamente às operações promovidas com as mercadorias que ensejaram a restituição do imposto. E o número, o emitente da nota fiscal de aquisição das mercadorias, bem como o valor do imposto passivo de restituição e os elementos necessários para a apuração. Isto para quem não entrega a EFD. Também deve determinar o valor do imposto passível de restituição nos termos do regulamento do ICMS, tanto aquele que entrega a EFD como aquele que faz esta relação mencionada. A restituição do imposto será efetuada em se tratando de estabelecimento inscrito no Estado, com inscrição estadual do ICMS, o CGCTE, na categoria geral, mediante adjudicação do crédito fiscal em 12 parcelas mensais, iguais e sucessivas nos termos previstos no livro 3, artigo 23, parágrafo 4b. A escrituração da nota fiscal eletrônica, que está em comento, deverá obedecer às instruções baixadas pela Receita Estadual. Em se tratando de estabelecimento optante pelo Simples Nacional, mediante pedido de restituição do imposto nos termos previstos no artigo 22 do livro 3 e sendo acostada aquela relação mencionada anteriormente. Também tivemos a instituição do programa Em Recuperação 2 para o parcelamento de débitos tributários e não tributários de empresários ou sociedade empresária em processo de recuperação judicial ou de sociedade cooperativa em liquidação. Esse programa, que foi aprovado pelo Decreto 57844, oferece condições diferenciadas para a regularização de débitos com reduções de multas e juros que podem chegar a 95%, dependendo da modalidade de pagamento. O parcelamento pode ser feito em até 180 meses, dependendo da modalidade de pagamento, e as empresas participantes devem renunciar de forma expressa e irretratável a qualquer discussão administrativa ou judicial. Ainda em termos de regulamento do ICMS, houve alteração através do Decreto 57.847, dispondo sobre a venda de veículos autopropulsados, realizada por produtor ou por qualquer pessoa jurídica antes de 12 meses da aquisição feita diretamente da montadora, devendo ser efetuado o recolhimento do ICMS em favor do Estado do Rio Grande do Sul, quando aqui se localizar o domicílio do adquirente, observado o cálculo do imposto previsto no convênio 64 de 2006. São operações de compra de veículos autopropulsados, beneficiadas com isenções, benefícios concedidos na legislação, quando vendidos diretamente pela montadora ao produtor ou pessoa jurídica referenciada. Com relação às orientações normativas, tivemos duas publicadas na semana passada. A de número 115,
trata da vinculação do pagamento eletrônico com a nota fiscal de consumidor eletrônica. E a de número 106 refere-se às operações internas relativa à circulação de energia elétrica sujeita a faturamento sob o sistema de compensação de energia elétrica, alterando as instruções sobre a emissão de documentos fiscais. Então eram estas as informações da área fiscal quanto às alterações da legislação estadual do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul, que gostaríamos de comentar com os senhores. A seguir, o colega André irá comentar as alterações na área previdenciária. Um bom dia, uma ótima semana a todos e até o próximo painel tributário da CCA. Bom dia a todos. Na quinta-feira passada, a Receita Federal anunciou novidades em relação à DCTF Web. Em atendimento a demandas dos contribuintes e profissionais da área contábil, foram feitas mudanças nas opções de filtros disponibilizadas na tela inicial da DCTF Web no ECAC. Foram disponibilizados no sistema filtros por data de transmissão e por número de processos de reclamatória trabalhista. Outra mudança no programa é referente à emissão do DARF e do documento de arrecadação do E-Social nos casos de débitos parcelados ou inscritos em dívida ativa da União. A partir de agora, a emissão da guia de pagamento deve ser feita somente em consulta à situação fiscal, exclusivamente pelo Situação Fiscal do ECAC. A alteração se deu porque os DARF e DAI gerados na DCTF Web não permitem alocação automática nos casos antes citados, o que exigia que o contribuinte solicitasse o aproveitamento do pagamento via processo. É importante ressaltar que no caso do documento de arrecadação do E-Social, que contenha débitos de FGTS, o documento será emitido somente com o FGTS. Outra novidade é a construção do módulo de inclusão de tributos, o MIT, que irá substituir a atual DCTF fazendária, unificando todos os débitos da DCTF Web. O prazo previsto para a implantação do MIT é janeiro de 2025, com a primeira entrega da declaração prevista para fevereiro de 2025. Por fim, a Receita Federal informou que, em breve, será publicada a instrução normativa com a unificação das declarações, bem como o layout do arquivo que poderá ser utilizado para a integração entre as aplicações dos contribuintes e a DCTF Web. Com essas informações, concluímos o painel tributário da CCA Bernardon de hoje. Desejamos a todos uma ótima semana.